Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Esse já é o quarto domingo que nós vamos nos debruçar para estudar um pouquinho sobre esse livro e sobre algumas mensagens que esse livro traz. O capítulo 6 de Isaías, dizem aí os grandes estudiosos bíblicos, que deveria ser, na verdade, o capítulo número 1, né? Porque no capítulo 6 nós temos o início do ministério de Isaías. Nós temos o chamado de Isaías para a obra, para o ministério, para a vocação profética, tá? E eu gostaria então de ler com você os primeiros 8 versículos desse texto. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Você dá aquela espiada na Bíblia do seu vizinho, tá? Se não dá para ver que a letra é pequenininha, o telão vai dar uma força, tá bom? Isaías capítulo 6, versículos de número 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheio da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu queria ler esse último versículo de novo com você. Versículo número 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Envia. Meus irmãos, você sabe qual é a sua vocação de vida? Você já parou para pensar nisso? Você saberia responder qual é o principal motivo de você estar vivo, respirando e fazendo o que você faz? Vamos reformular a pergunta. Por que é que você existe? Você sabe responder essa pergunta? Todos nós devemos saber responder essa pergunta. Porque todos nós que conhecemos a Cristo temos a mesma vocação, o mesmo objetivo, o mesmo sentido e o mesmo propósito de vida. Todos nós. Independente se uns são trabalhadores, outros empresários, outros são estudantes, outros ainda não estudam, outros já são aposentados, não interessa. Todos nós temos o mesmo objetivo e o mesmo sentido de vida. Todos nós temos a mesma vocação. Todos nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Todos nós, todos nós. Se você folhear a sua Bíblia e chegar ao Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus está reunido com os seus discípulos
e ele já ressuscitou, e ele está há pouco tempo de ser elevado aos céus, e depois de vir o Espírito Santo. Mas lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus nos dá um mandamento, o mesmo mandamento que nós encontramos em Mateus, capítulo 28, em Marcos 16 e assim por diante. Mas em Atos, capítulo 1, o Senhor Jesus diz assim para aqueles homens, e para todos nós, porque Atos é o livro da igreja, é o livro que relata o nascimento, o crescimento e a expansão da igreja, é o nosso livro. O livro de Atos, ele continua sendo escrito na minha e na sua vida. E lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus nos revela qual é a nossa vocação, por que é que nós estamos nesse mundo e por que é que nós estamos aqui. Jesus diz assim: receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e os confins da terra. A nossa vocação não é diferente da vocação de Isaías. Nós fomos chamados para sermos anunciadores de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para sermos proclamadores do Evangelho nessa terra. Isaías foi chamado para proclamar a mensagem que Deus lhe dava. Eu e você somos chamados a proclamar o Evangelho de Cristo. Lá na sua empresa, a sua vocação não é trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Mas a sua principal vocação lá onde você está é proclamar a palavra de Deus. Porque esse é o sentido da sua vida, esse é o sentido da minha vida. Sabe por quê? Porque a proclamação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho de Deus é algo eterno. Mas a empresa que eu construo, ela vai passar. O trabalho que os meus braços fazem, eles também vão passar. E em poucos anos tudo se esvai. Mas aquilo que eu falei do Evangelho foi semeado no coração daqueles que ouviram. E pelo poder e graça de Deus, o Espírito Santo fez a semente do Evangelho que chegou ao coração daquele que trabalha comigo, que vive, que estuda, que mora ao lado da minha casa. Fez aquela semente brotar e houve salvação, houve eternidade. A principal vocação minha e sua não é fazer o que a gente faz, mas é proclamarmos o Evangelho. E nós fazemos o que fazemos para que isso seja uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Eu não estou dizendo que nós temos que parar de trabalhar, não estou dizendo que nós temos que parar de estudar, eu estou dizendo que nós temos que entender o que é a prioridade e o ponto número 1. Eu vivo para anunciar o reino de Deus. E depois todas as outras coisas elas vêm aparecendo. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E o que nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 6, é especificamente o momento em que Deus despertou o coração de Isaías para essa realidade na vida dele. Nós não sabemos quantos anos o profeta tinha nessa altura do campeonato, não sabemos. O que nós sabemos é que a época em que Deus chamou Isaías era uma época complicada. O texto inicia-se dizendo que o rei havia morrido. Uzias tinha sido um bom rei de Israel, um bom rei, mas agora havia uma mudança de poder. A nação estava desestabilizada, havia problemas, dificuldades. Nesse cenário, Deus chama especificamente Isaías. Nós sabemos e conjecturamos mais ou menos aonde que aconteceu o chamado de Isaías. Lá no versículo 5 e no versículo 4, quando ele tem a visão de Deus, ele vai citar o templo. Muito possivelmente Isaías estava no templo, talvez em um dos momentos de oração costumeiros dos judeus, e naquele momento ali, Deus se revela de uma forma sobrenatural àquele rapaz, àquele homem. Agora, é interessante nós pensarmos e
entendermos que não é só Isaías que foi chamado por Deus, que não é só Paulo que foi chamado por Deus, que não é só João que foi chamado por Deus, não. Todos nós somos chamados por Deus, porque o mesmo Espírito que habitou nesses grandes homens de Deus habita no meu e no seu coração. É o mesmo Espírito do Senhor. E a mesma responsabilidade também recai sobre os nossos ombros. Você é um proclamador do Evangelho hoje, nessa terra. É você. Sou eu, somos todos nós, independente da idade, independente do conhecimento, independente do lugar onde mora, independente dos bens financeiros ou da receita, independente da saúde, independente se é homem ou mulher, se é jovem, adulto ou criança, todos nós que conhecemos a Cristo, fomos assim como Isaías, chamados por Deus para sermos proclamadores, testemunhas, anunciadores de salvação, para levar luz em meio às trevas, para levar vida aonde habita a morte. Então, no seu trabalho, no lugar onde você vive, no lugar onde você estuda, ali é o seu campo de missão. É ali aonde a luz de Cristo precisa brilhar através de você. É ali aonde a sua boca precisa se abrir para que os outros saibam o Deus a quem você serve. É ali. Só que às vezes a gente passa batido essa realidade, não é? Às vezes a gente pensa que quem tem chamado para fazer alguma coisa é só os pastores e os missionários. E às vezes a igreja acaba tratando isso dessa forma. Quem foi chamado? Foi chamado o pastor. E eu sou um irmão em Cristo. Mas nós precisamos deixar de lado essa visão errônea, porque todos nós fomos chamados para a mesma função, proclamação do Evangelho. E nessa noite eu queria olhar então para esses 8 versículos de Isaías e aprender duas verdades sobre o chamado de Deus, para que eu possa desempenhar o meu corretamente. Porque às vezes me falta compreensão de algumas coisas para ser o que Deus espera que eu seja. Então vamos olhar para o chamado de Isaías e aprender 2 lições muito importantes acerca também do nosso chamado. A primeira delas, primeira lição que eu aprendo nesse texto, está do versículo 1 ao versículo 4. Quando Isaías descreve a visão que ele tem. E eu queria ler de novo com você, porque é uma visão muito linda. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas asas, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Primeira lição: quem é que chama Isaías? Quem é que chama você a participar da proclamação do Evangelho? Você sabe quem faz o chamado? Você sabe quem está chamando Isaías? A visão é magnífica. Isaías vê um trono alto, exaltado acima de todas as coisas, e há alguém sentado no trono, e quem está sentado no trono é um rei, pois usa as vestes reais. Diz Isaías que o seu manto enchia todo o local. E como se essa visão não bastasse, o profeta diz que havia anjos que cantavam e proclamavam constantemente sempre a mesma coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Uma visão que não se vê todos os dias,
que não acontece na vida de qualquer pessoa. Isaías viu a Jesus no auge do seu poder e da sua glória, na totalidade do seu senhorio. Talvez você diga assim: pastor, mas Jesus não tinha nascido ainda. Mas você bem sabe que Jesus é Deus. E se nós olharmos o Novo Testamento, nós vamos comprovar que aquilo que Isaías está vendo é o Senhor Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, quando Paulo está falando de Jesus. Colossenses 1, versículo de número 15. Paulo fala uma verdade incontestável e maravilhosa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo está falando de Jesus, ele diz assim: Jesus é a imagem que nós conseguimos ver do Deus que nós não podemos ver. E se você folhar mais um pouquinho lá para o Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 41, você vai encontrar a definição desse texto, capítulo 6 de Isaías, quando diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Quem está chamando Isaías é o mesmo Jesus que anunciou em Atos capítulo 1, sejam minhas testemunhas. É o mesmo Jesus que tocou o meu, tocou o seu coração e que diz exatamente: sejam minhas testemunhas. Vocês têm uma vocação, vocês têm um objetivo: proclamar o Evangelho. Não há dúvida nenhuma de que é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, que está ali assentado no trono, alto e sublime, que se revela a Isaías naquele dia. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar pelo menos duas coisas sobre essa visão, porque às vezes a gente não compreende, ou às vezes a gente se esquece de que Jesus é Rei e é Senhor. Primeiro destaque da visão de Isaías: ele vê a autoridade e o poder de Deus. Diz o texto que ele olha e vê um trono alto e exaltado acima de todas as outras coisas. Ou seja, não há nada nem ninguém superior àquele que senta nesse trono. Esse trono é o lugar da autoridade máxima de todo o universo, de toda a terra e em todos os lugares. É um trono alto e exaltado. E ele vê no trono o Senhor assentado, vestido como o Rei. O Rei dos Reis, e os anjos dizem: o Senhor dos Exércitos. Isaías está demonstrando para nós, e Deus está revelando para Isaías, que quem está lhe chamando é aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra e em qualquer outro lugar do universo, para fazer tudo o que a sua palavra deseja. Não há ninguém maior, mais sublime, com mais autoridade e com mais poder do que o Senhor Jesus Cristo. Parece redundância falar isso, mas às vezes a gente se esquece dessa verdade. Às vezes a gente acha que que o nosso Senhor é limitado, e que tem certas coisas que Ele não pode fazer. A vida às vezes nos leva a isso. A nossa falta de fé às vezes nos leva a isso. A nossa falta de conhecimento às vezes nos leva a isso. Mas quando nós voltamos para a Escritura, nós vemos um Jesus que é exaltado acima de todo e qualquer trono humano.
que é soberano acima de todo e qualquer poder que possa existir no mundo e no universo inteiro, que não há absolutamente nada que seja impossível ou sequer difícil a esse Senhor que está no trono, alto e exaltado. E é a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós convivemos, e é a esse Deus que nos chama a sermos proclamadores do seu Evangelho. Não é o chamado de uma igreja, não é o chamado de alguma religião, não. Sede minhas testemunhas, não saiu da boca de algum pastor, não saiu na boca de algum, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do eterno e sublime Deus, que fala ao meu e ao seu coração. Eu te escolhi para que você anuncie o Evangelho onde você está. E eu gosto muito de pensar sobre o poder de Deus, porque quando nós nos deparamos com o poder de Deus, nós reanimamos o nosso espírito, porque nós entendemos que não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Isso, e eu gostaria que você imaginasse comigo o que eu vou dizendo. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 registra a criação do mundo e de todas as coisas. E eu vou provar para você na Bíblia de que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei exaltado, que não há impossível para Ele, que não há autoridade maior do que Ele. E eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. A palavra de Deus diz que a terra era vazia e sem forma. Comece a imaginar. E o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo ali. E de repente a palavra de Deus diz que Deus falou. Ele não mexeu a mão, ele não mexeu o braço, ele não mexeu a perna, ele simplesmente falou: haja luz. E diz o texto de Gênesis que passou a existir luz. E aquilo que era sem forma, vazio, começa a ser chamado à existência. E diz o texto de Gênesis que Deus começa a falar. E Deus disse: haja água. E a terra se enche das águas, dos mares, dos rios, daquelas que estão no subsolo. E a água é criada simplesmente pela palavra de autoridade que sai da boca de Jesus. E agora eu queria que você pensasse, se você já foi no mar, ou se você foi em um rio muito grande, ou aqui na hidrelétrica que nós temos aqui perto, em Itá. E quando você olhou, você ficou na beiradinha daquela água, e você olhou tudo aquilo lá. Quanta água havia ali? Quanta água havia ali? Quanta água há nos oceanos da terra? Qual a profundidade dos oceanos da terra? Quanta água há embaixo da terra? E sabe o que é mais estrondoso, irmãos? Em Isaías 40, versículo 12, o profeta diz que o nosso Deus, o Jesus exaltado, em cima do trono, acima de todas as coisas, o soberano, mede toda essa água que existe no mundo, que Ele criou com a sua boca, com a sua autoridade, na concha da sua mão. Na concha da sua mão. Ele pesa toda essa água na concha da sua mão. Mas o texto de Gênesis continua e vai dizer que depois Jesus, o nosso Deus exaltado, de autoridade e poder, simplesmente com a autoridade da sua palavra, cria a terra, forma a terra. E todos nós, de um jeito ou de outro, já fizemos alguma viagem, seja muito longa ou muito curtinha. E
E conforme nós vamos viajando, e nós vamos passando pelas estradas, nós vamos vendo aquela imensidão de terra ao nosso redor. Tem lugares que têm montanhas altas e muito bonitas. Outros lugares são vales achatados que você não acha nada. Tem alguns lugares que tem floresta densa, outros lugares que não tem floresta. Tem lugares que a terra é mais escura e tem lugares que ela é mais clara. E quando você viaja de avião, que você olha pela janela para baixo, você vê aquela imensidão de terra até os seus olhos perderem assim de vista. Que você vê a diferença e a grandiosidade que é aquilo ali. Tudo aquilo ali foi criado simplesmente pela palavra de autoridade do nosso Deus. Você pode abrir os seus olhos. Esse é o Deus que chamou Isaías. Esse é o Deus que chama a mim e a você. Não há absolutamente nada que possa se comparar à autoridade de Deus. Às vezes nós temos medo dos problemas. Às vezes nós temos medo do inimigo, do diabo. Nós achamos que o diabo é um competidor de Deus. Nunca foi e jamais será. O diabo não chega aos pés do Senhor. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, que ele dizia assim: o diabo é o cachorro na coleira de Deus. Ele só faz o que Deus permite que ele faça, nem um ponto a mais, nem um ponto a menos. É um ser limitado, fraco, insignificante diante do Senhor que senta no trono. Esse é o Deus que falou para mim, que fala para você: seja minha testemunha. O Deus que com a sua palavra, que não foi preciso nem usar a mão, criou tudo que nós vemos. Tudo. Mas há um segundo aspecto da visão de Isaías que nós precisamos entender. O primeiro é a autoridade e o poder. O segundo é a perfeição e a santidade de Deus. Se você observar no final do versículo 2, versículo 3, Isaías descreve anjos, seres criados em perfeição, que exaltavam o nome de Deus sempre com a mesma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E aqui nós precisamos entender um pouquinho do hebraico para compreender esse texto. Na língua hebraica não existe o superlativo. No português existe, né? Por exemplo, o Cleiton é uma boa pessoa. Tudo bem. Superlativo: o Cleiton é uma ótima pessoa, né? No hebraico não existe esse superlativo. Então, quando o escritor quer descrever o máximo do máximo, do máximo, do máximo, do máximo que alguém pode ser, ele repete as palavras. E é por isso que os anjos, e Isaías descreve que os anjos dizem: Santo, Santo, Santo. O que eles estão dizendo, trocando por miúdos, é o seguinte: não há ninguém, nunca houve e jamais haverá alguém em santidade e perfeição parecida com o Senhor que senta no trono. Você podia dar um amém, irmão, né? Um glória a Deus. Uma descrição dessa é para nos fazer chorar. Não há perfeição maior do que Deus. Na verdade, se nós formos buscar verdadeiramente a definição de perfeito, nós teríamos que olhar para Deus, porque fora Ele não há nada que se assemelhe. E esse Deus perfeito, santo, esse Deus que é perfeito em sua santidade, e tudo que faz também é perfeito, chama Isaías, mas também chama a mim e chama você. Sim,
mesmo na perfeição absoluta, mesmo sendo o Rei Supremo que governa o universo de todas as formas, o tempo todo, mesmo sendo o Santo dos Santos dos Santos, esse Deus é o Deus que tocou o meu coração e tocou o seu coração. É o Deus que diz a Isaías: eu preciso enviar alguém. É o Deus que diz a você: eu tenho lhe chamado. Você tem uma vocação mais sublime do que construir um império nesse mundo, mais sublime do que fazer a sua vida nesse mundo. Você tem uma vocação, e a vocação é a proclamação do Evangelho. A grande pergunta é como é que nós vamos responder ao chamado de Deus? Como é que nós vamos responder à vocação que Deus está nos apresentando? Esse Deus que é alto, sublime, exaltado, cheio de autoridade, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele está nos fazendo uma proposta. Como é que nós vamos responder? Eu gosto muito de uma frase de um pregador chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Certa vez dando aula, conta-se, que dando aula para os seus alunos, ele deu um conselho para os alunos dele. Ele disse assim: ainda que a rainha da Inglaterra em pessoa venha até vocês e lhes peça para que vocês sejam representantes do reino em qualquer parte do mundo, não rebaixem a posição de vocês. Não se rebaixem ao ponto de serem emissários de homens, quando vocês foram chamados para serem emissários de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a consciência do privilégio que temos em conhecer ao Senhor. Porque às vezes, com o passar dos dias e no mover da vida, nós vamos perdendo a reverência e o respeito por esse Deus que é inigualável. E nós vamos tratando ao Senhor e as coisas do Senhor como se fosse qualquer coisa. Por exemplo, quando nós vamos receber uma pessoa importante na nossa casa, alguém que nós consideramos de importância, o que a gente faz? A gente se prepara. A gente faz o melhor do melhor do melhor que a gente pode. A gente compra comida que geralmente a gente não come, ou que não come todo dia. A gente limpa a casa de um jeito que a gente não limpa constantemente durante a semana. A gente cuida do horário de um jeito que a gente não cuida em outros compromissos. Porque nós temos no nosso coração que a pessoa que vem à nossa casa é uma pessoa de valor, de importância, e por isso precisa ser muito bem recebida. E é certo isso, receba bem as pessoas. Mas às vezes nós não temos a mesma postura em relação ao Senhor e às coisas de Deus. Nos parece que nós olhamos Deus do mesmo patamar que nós nos olhamos. Só que nós não podemos esquecer que ainda que Deus habite em nosso coração, que ainda que Ele seja humilde, que ainda que Ele seja o Senhor que gosta de nós, Ele não deixa de ser Deus. E Ele não é igual a nós. Ele é superior. Ele é muito mais, infinitamente mais. Ele é soberano, Ele é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Ele é santo, santo, santo. E esse Deus maravilhoso, a pessoa mais importante do universo, entrega para você uma vocação. Não é para você ser um grande funcionário ou um grande empresário, não. É para que você seja um grande proclamador da palavra. É para que você seja um instrumento de salvação. É para que você seja uma testemunha. Essa é a primeira lição que nós aprendemos no chamado de Isaías. Quem chama não é qualquer um. Quem chama é Deus.
Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus chama, nossos ouvidos precisam se abaixar, nosso coração precisa se curvar e nós precisamos ouvir. Mas a segunda lição desse texto é muito formidável, porque no versículo 5, nós nos deparamos com a reação de Isaías. E quando Isaías vê a santidade de Deus, a autoridade e o poder de Deus, Isaías treme. E diz no versículo 5, que ele diz assim: então gritei. Quem grita é porque está desesperado. Ninguém sai gritando por nada, a gente grita quando está desesperado. E Isaías grita o quê? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe qual que é a segunda lição sobre chamado, sobre vocação? Deus não chama homens perfeitos. Deus chama pecadores como Isaías, como Cristiano, como você, e nos capacita a sermos melhores do que jamais poderíamos ser sozinhos. Deus não chama pessoas perfeitas, Deus chama homens e mulheres, nós, pecadores, fracos, humildes. Isaías olha o Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele só consegue perceber uma coisa: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador e vou morrer, eu sou pecador e vou morrer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos diante da santidade de Deus, o nosso pecado fica muito mais evidente. Muito mais evidente, porque nós estamos diante da perfeição, e diante da perfeição qualquer defeito aparece de uma forma gigantesca. É igual um espelho. Se você pegar um espelho velho, usado, surrado, ele começa a se descascar, ele começa a ficar ofuscado, e você olha e vê mais ou menos, diz assim, tá legal. E quando você pega um espelho novo, e você olha e diz assim, nossa, esse mínimo pontinho aqui eu não tinha visto, mas agora com esse espelho potente eu estou vendo. Isso que Isaías está demonstrando. Ele está diante da santidade perfeita de Deus, e ali é possível apenas uma coisa: perceber que Deus é perfeito, mas que nós não. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós percebemos como somos pecadores e como não há nada de bom em nós. Essa frase parece dura, mas é verdade. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós conseguimos ver os nossos pecados. E meus irmãos, nós somos assim muito pecadores. Talvez a gente diga assim, pastor, mas eu não mato ninguém, eu não engano ninguém, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu me esforço. Amém. Mas quantos de nós não tem um pensamento errado durante o dia? Quantos de nós não sentem desejos errados? Quantos de nós não mentem pouco ou muito? Quantos de nós tentam enganar os outros e a nós mesmos? Eu lembro que certa vez eu estava num período de oração diante do Senhor, e estava assim uma situação muito difícil, e eu estava assim orando ao Senhor e colocando minha vida diante do Senhor, e eu fiz aquela análise pessoal, né? E ao final da análise pessoal, eu lembro que com os olhos cheios de lágrimas eu disse para Deus: Senhor, não tem nada de bom em mim a não ser a Tua presença.
eu não acho nada em mim do que eu tenha feito, do que eu penso, do que eu faço, que seja um ponto que seja bom, segundo a tua palavra, a não ser a presença do Senhor. E eu lembro que o Espírito de Deus falou no meu coração assim: eu sei. Deus sabe que somos pecadores. Deus sabia que Isaías era pecador. Deus não é pego de surpresa com os nossos pecados. Salmos diz que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo do nosso nascimento. Deus sabe o nosso pecado de amanhã, assim como sabe o de antes de vir para a igreja. E talvez saiba o que nós estamos pecando agora. Talvez não saiba o que nós estamos pecando agora. Deus não é pego de surpresa. Mas o fantástico de Deus é que Ele nos aceita como somos. Ele nos ama como somos. E Ele nos ajuda a melhorar. Ele nos ajuda a extirpar esse pecado em nós. Isaías olha para o Senhor e ele diz assim: eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. E não só eu vivo no meio de uma nação de pecado, e os meus olhos viram, ó Deus. E aí, se você vai ler o restante do texto, você vai observar que um anjo enviado por Deus pega uma brasa do altar, vem até Isaías e encosta a brasa num simbolismo na boca de Isaías e fala algo fantástico: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Isaías pediu perdão? Não, Isaías estava com medo de morrer. Deus é aquele que opera tudo em nós o tempo todo. Deus nos chama pecadores como somos, e Deus busca consertar os nossos pecados. Deus busca tratar os nossos defeitos. Deus busca retirar de nós o peso do pecado. E sabe o mais fascinante de tudo, irmãos? Isaías vivia numa época muito complicada. Mas hoje, eu e você, que somos servos de Cristo Jesus, nós somos livres do peso do pecado. Porque Jesus, quando morreu e ressuscitou, Ele extirpa de nós o peso do pecado, a consequência do pecado. Ele nos perdoa. Por isso que hoje não há nada, absolutamente nada que nos impeça de pregar o Evangelho. Absolutamente nada. Às vezes nós falamos, né? Mas eu não falo porque eu não tenho conhecimento. Você conhece o que você precisava conhecer para falar de Jesus. E está mais do que suficiente. Mas eu não me sinto preparado. Mas eu tenho que consertar isso aqui. Sabe o que são isso, irmãos? Isso são desculpas que nós criamos para tentar enganar a nós mesmos e para tentar justificar diante de Deus que nós não estamos interessados em cumprirmos a vocação que Ele nos atribui. Porque o pecado não pode nos impedir de anunciar o Evangelho. Porque o Senhor Jesus arrancou o pecado. Nós temos perdão, nós temos liberdade. Então, se o pecado não pode ser um empecilho para que eu cumpra a minha vocação, o único empecilho que sobra sou eu mesmo. Sou eu mesmo e mais ninguém. Nem o inimigo é um empecilho para que eu pregue o Evangelho, nem ele. Apenas eu, com os meus medos e as minhas frustrações, com a minha falta de vontade, ou às vezes por estar preocupado demais com as coisas ao meu redor, esqueço de que o mais importante do mundo não é o que a gente constrói aqui, mas Jesus disse que é o que acumulamos nos céus.
Deus chama homens pecadores para que se tornem santos pregadores. Eu lembro da história de um homem que eu conheci que marcou muito a minha vida. O Sidão. Sidão era traficante. E um dia, durante uma troca de tiros com a polícia, ele levou um tiro nas costas e ficou assim paralítico. As pernas não funcionavam mais. Mas mesmo na cadeira de rodas, Sidão continuou sendo traficante. E ele contava, depois de convertido para nós, que às vezes ele transportava as drogas. E ele dizia assim: eu colocava os tabletes de maconha ou os pacotes de cocaína numa mochila e colocava nas minhas pernas, na cadeira de roda, e ia rodando. E às vezes passava na frente dos policiais, tranquilo, ele falava, né? E o Sidão, além de ser traficante, também era viciado. Mas um dia ele, por essas coisas que Deus faz, foi ajudado por algumas pessoas a entrar numa clínica de recuperação, uma clínica evangélica. E lá o Sidão ele ouviu a palavra de Deus lá. E lá ele foi liberto do vício das drogas. E quando o Sidão acabou o tratamento de cadeira de rodas, né? Talvez muitos de nós pudessem pensar: vai fazer o quê? O Sidão se tornou missionário. Missionário. E a última vez eu vi uma foto dele que eu ri demais e achei o máximo. Ele é missionário no Pará, meus irmãos. E a região do Pará onde ele é missionário não tem asfalto, estrada de chão, né? E ele ajuda lá numa casa de recuperação também. E eu vi uma foto dele com a mochilinha, com a Bíblia em cima, numa rua de terra, empurrando a cadeirinha de roda para pregar o Evangelho. Não há nada que possa ser empecilho para que a gente cumpra a vocação que Deus nos chamou para ser. Nada, nada. Porque aquilo que era empecilho, que era o pecado, isso Deus resolveu, assim como fez com Isaías, fez conosco. Jesus arrancou. Não há mais empecilhos para que eu cumpra a minha vocação. Mas o que sobra agora é uma decisão. Porque o que eu acho assim tremendo de Deus é de que o nosso Senhor é um Deus respeitoso. Respeitoso. Ele aparece para Isaías com toda a sua glória e majestade. Ele tira o pecado de Isaías e ele diz: Isaías, agora você é um homem santo, sem pecado. E aí Deus faz o quê? Uma pergunta, irmãos, veja bem, aquele que é o Senhor de toda a terra, que com a sua palavra criou tudo que existe, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: quem enviaremos? Quem irá por nós? O que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo ao coração de Isaías um momento de decisão. Deus já havia feito a parte dele. Agora era necessário que Isaías entendesse que ele tinha que tomar um passo. Era necessário que ele aceitasse a vocação. Era necessário que ele aceitasse o chamado. E eu acho fantástico, porque Isaías nem sequer pede o que ele ia ter que fazer. Mas ele se levanta e diz assim: eu estou aqui, envia a mim. Envia a mim. Meus irmãos, eu creio que nessa noite o Senhor Ele está fazendo a mesma pergunta para nós. A mesma pergunta. Porque assim como Isaías, nós também temos o chamado de Deus. Nós também fomos tocados por Jesus. E eu creio que nessa noite o Senhor Ele faz a mesma pergunta. Ele diz assim: quem vai? Quem cumpre a vocação? Quem está disposto a se deixar ser usado? Quem está disposto a fixar os olhos nos céus? Quem está disposto a ser instrumento de salvação? Essa é a pergunta. A mesma pergunta de Isaías, Deus faz hoje. Quem vai? Quem vai?
E nós estamos na mesma situação de Isaías. É hora da decisão. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu gostaria que você entendesse muito claramente que essa mensagem é para você. Que você entendesse que Deus quer te usar, não apenas durante um dia da semana na igreja, não, mas que aonde você está, Deus quer que através de você resplandeça a luz em meio às trevas. Que Deus quer te usar para ser a boca dele no meio de uma geração corrompida, para que outros se acheguem ao Senhor. Mas que também hoje é a hora da decisão. O Senhor continua perguntando: quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem aceita a vocação? Quem vai cumprir a vocação? Quem vai? E nessa noite você precisa tomar uma decisão. Nessa noite você precisa marcar um passo de fé na sua história. Nessa noite você precisa se levantar como Isaías e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu vou. Eu vou. Ainda que os outros não queiram, eu vou. Eu aceito a vocação. E o meu desafio para você nessa noite é que, se você quiser aceitar a vocação do Senhor, se você quiser aceitar o chamado de Deus, se você quiser que através da sua vida, onde você está, em todos os momentos, Deus se faça presente para salvar aqueles que estão ao seu redor, o desafio de você é se colocar de pé. Da mesma forma como Isaías se colocou, ele disse assim: eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu estou aqui e eu vou. Eu vou. Isaías 52, verso 7 diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o teu nome. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam a palavra de Deus, que aceitam a vocação dada pelo Senhor para serem instrumentos aonde estão, em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer momento, para que o nome de Jesus seja proclamado. Se você aceita o desafio do Senhor, se coloque de pé, num ato de fé, dizendo ao Senhor: eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa vocação é minha. Essa vocação é minha e eu vou. Eu vou. Usa-me, Senhor. Eu quero orar pela sua vida.